construção do corpo é um processo delicado. Várias questões influenciam aquilo que podemos chamar de identidade. E nem sempre estamos pisando em solo confortável. É assim que a diáspora africana se fez e faz. Em meio à imigração forçada, corpos negros foram levados a todos os cantos do mundo, e assim, resistentes constroem suas identidades. Eu tô aqui, com o João Vitor. Conheci ele num espaço de militância aqui dentro da UFES. Espaço que eu fiquei muito feliz de conhecer logo de início que eu entrei na universidade, porque eu entrei na universidade sozinho, vim de Minas, e aí logo de cara eu conheci a Mirtz e o Coletivo Negrado. Então, para mim, assim, foi algo muito legal que aconteceu na minha caminhada universitária. E logo depois eu conheci você. Então, para mim, esse espaço aqui que a gente está construindo hoje é extremamente significativo, mesmo, assim, de verdade. E eu te convidei aqui não é à toa, Você tem características que nos importam, assim, e questões que me atravessam, e eu acredito que te atravessa também. Meu nome é João Victor dos Santos, tenho 23 anos e faço Ciências Sociais na Universidade Federal do Espírito Santo. Essa construção do corpo, do meu corpo, das minhas identidades, se é que eu posso colocar nesse lugar, ela atravessa o processo diaspórico de corte, que é uma busca. Então, assim, eu estou a todo momento buscando um lugar. Olhando a infância, eu posso chegar por uma ótica de que essa criança negra do interior do estado, que brincava com suas bonecas escondidas e que utilizava do banheiro como subterfúgio, como um lugar de fuga, para performar sua feminilidade, colocando a camisa, simbolizando o cabelo, eu posso enxergar isso tudo como uma performance de feminilidade ou da sexualidade. Mas eu também posso enxergar para essa mesma ótica ou por uma outra ótica, em que essa criança que brincava com sua Barbie branca, loira, e que ia para o banheiro performar a feminilidade com sua camisa na cabeça, em que essa camisa simbolizava um cabelo liso, com uma perspectiva de embranquecimento. Essa mesma criança que habitava esse espaço, habitava também no espaço do Congo, em que mulheres negras eram maestrinas, sabe? Que a cada giro, a cada rodada, era uma outra feminilidade, se é que a gente pode colocar isso no mesmo lugar, diferente daquela que essa criança performava. Quando eu conheci as Paraleleiras de Barra aqui de Goiabeiras, eu também vi uma outra construção de feminilidade, se é que eu posso chamar isso, diferente daquela que habitava. Quando eu conheci as Desfiadeiras de Siri, das Ilhas das Caieiras, eu conheci uma outra feminilidade diferente daquela. E o que essas três figuras de mulheres têm em comum? Elas fazem da diáspora um lugar possível. São todas mulheres negras. Eu fico por esse conflito. Se essa construção desse corpo, por algum momento, foi uma construção de um corpo que não era o meu. E quando me dei conta disso, e aí veio o renascimento, meu renascimento, eu estou fazendo um esforço para achar esse lugar meu. E aí... A gente estava conversando, eu e o João, mais cedo na biblioteca, e a gente começou o nosso papo falando um pouco sobre referências que a gente tem, e a gente queria começar esse papo assim, falando um pouco sobre as nossas referências, trocando um pouco de figurinha. O que está mais perto de mim, que eu me identifico mais como espelho mesmo, são as mulheres negras da minha família. Eu tenho como referência, primeiramente, a minha mãe, que é uma mulher negra, e ela sempre foi independente, sempre trabalhou e não dependeu de nenhum homem para nada. Como referência na questão da negritude, assim, eu sou adotado por uma família branca, e uma irmã foi adotada junto comigo, que ela é preta, assim. Então a gente cresceu muito mais unido, assim, do que o resto da família, assim.
eu fui obtendo referências, na verdade, sobre a questão da negritude, de fato, dentro da universidade, né? Quando eu conheci componentes do grupo do Coletivo Negrada e pessoas da minha turma também, que a gente começou a construir essa discussão sobre a negritude. Comecei a participar do debate mais ativamente depois que entrei na universidade. E aí foi com os meus amigos aqui dentro, foi com pessoas que eu conhecia aqui, que eu pude ter essa referência um pouco mais palpável, assim. Tipo, a Caxiel, o João, são pessoas que eu sempre olho, que eu sempre penso no que eles estão falando, para eu poder refletir as minhas atitudes e tal. Dá para perceber o quanto as mulheres negras são referências, assim, porque para mim também, a minha mãe, a minha tia, são pessoas próximas, assim, as nossas amigas, a minha companheira, todas elas são referências para mim. Quando eu descobri que o meu corpo ele faz parte de um processo coletivo, e aí ele só é porque somos, só é possível falar, porque alguém já conseguiu falar, ou alguém me ensinou a falar, ou alguém me deu os direcionamentos para essa fala, e eu não consigo entender como meu corpo se fez sozinho esse tempo todo, assim. Eu tenho dificuldade e eu me esforço hoje para tentar ser ao máximo coletivo possível, assim, sabe? A gente falou sobre se constituir, né, enquanto corpo e quanto essa construção ela é coletiva, sabe? Aqui na universidade, isso por conta de um coletivo que estava aqui, né? Então, meio que foi uma construção e é uma construção constante com outras pessoas. Para mim foi mais tardio, foi bem tardio, bem no final da adolescência, já no ensino médio, que eu comecei a pesquisar sobre os assuntos, debates que foram introduzidos na escola, mas lá pro terceiro ano já. E comecei a deixar o meu cabelo crescer. Para mim foi um ato político a partir dos 18 anos, nunca tinha conhecido meu cabelo. Meio que quando eu entrei na universidade, o choque foi maior, porque enquanto você está numa escola pública, então você está rodeado de pessoas negras ali, você se sente meio que um igual. E quando você vem para a universidade, é um espaço extremamente branco, então o choque bate na hora. Então a gente se sente assim, pô, eu sou isso mesmo e eu tenho que me posicionar enquanto isso. Então... É muito estranho, é muito confuso quando eu paro para pensar em como eu fui me descobrindo negro. Eu sempre soube, mas eu sempre tive medo de me colocar, assim. Passei por diversas situações em toda a minha trajetória que foram situações racistas, mas eu sempre identificava como uma situação de preconceito porque eu era gay, porque eu era afeminado. Foi só eu chegar aqui na universidade, estar num outro contexto, estar num rolê onde eu estava sozinho, independente, que eu pude me perceber fora dessas caixas, assim. Tem muitas pessoas pretas que não sabem que são pretas também, entendeu? Elas não se reconhecem enquanto pessoas pretas, né? Mas eu penso que a universidade é um lugar ainda que, enfim, que me fez chegar a ter essa consciência de indivíduo negro e gay. Durante a infância, como eu era uma criança muito afeminada, as pessoas já iam colocando várias coisas em cima de mim, entendeu? Tipo, a questão da negritude, a questão de ser afeminado, né? Então, assim, sofria muito na escola com bullying, com porrada, essas coisas. E isso acabou construindo um sujeito enrijecido, né? Que eu me considero hoje muito enrijecido por esses processos que eu vivi e tive que sobreviver durante a minha vida, assim. Então, acho que isso fez com que eu construísse alguma coisa em mim. Não está uma construção finalizada, né? Que a construção é diária mesmo. A minha perspectiva de sexualidade não é a perspectiva que está colocada, assim. Eu penso a sexualidade como algo que também está intrínseco à raça, à racialidade. Se a gente for pensar racismo apenas como cor de pele, de fato não vai dar conta. Mas se a gente vai pensar um racismo como uma perspectiva política, sabe, de eliminação de corpos negros, mas também de uma ordem, e essa ordem ela é normativa, porque de onde vem essa normatividade? Ela é cisgênera, de onde vem o patriarcado, qual é a cor dele? Então, se a gente for pensar sobre isso tudo, a gente vai chegar na perspectiva que eu me aproximo, que é pensar o racismo como todas essas categorias englobadas. Em algum momento da minha vida, essas categorias pararam de fazer sentido,
porque a todo momento o meu corpo ele vai fugindo disso. Ele foge dessas categorias ocidentais. Ele foge. E aí eu não consigo me encontrar nesse lugar, porque a ideia que foi pensada é a homossexualidade, a feminilidade, é uma ideia branca e foi pensada para um outro corpo. E aí eu proponho uma outra ideia, que é a afrocentricidade, né? Que é deslocar esses conceitos para esses corpos africanos e pensar um outro corpo. Quando eu comecei a questionar sobre essa questão do racismo dentro da universidade, as pessoas que conseguiram me responder isso e preencher esse vazio do sentimento mesmo, foram as pessoas negras que vieram me acolher, assim. Então, eu acredito que é fundamental, assim, pensar na coletividade, né, e nas maneiras de militância também, que são distintos, né. Os corpos negros militam de acordo com a sua necessidade de sobreviver, né. Eu acredito nisso, assim, na coletividade enquanto um suporte. Então, João, para finalizar nosso encontro, eu queria te entregar, né, uma carta de uma pessoa bastante especial. Eu gostaria que você lesse para a gente. Dizer sobre mim é uma necessidade que geralmente me cansa. Tentar verbalizar como minha corporeidade relaciona-se com as identidades que as compõem é uma tarefa prazerosa e necessária, mas também muito cansativa e às vezes frustrante. Por isso, eu tenho tentado mostrar no próprio gesto como é produzir uma negritude em emancipação, que acostumei nomeá-la de negritude viada. Sou uma bicha preta que habita a fronteira que separa e conecta o Brasil, a América Latina e a África. Venho usando a psicologia e a arte para construir armas de guerra contra a colonização de meus pensamentos e desejos. Também crio prótese que me ajudam a traduzir e atualizar ensinamentos ancestrais, oferecidos por africanos, entidades afro-brasileiras, negros que vivem diásporas diferentes da minha, e, sobretudo, daqueles que experimentam junto comigo a despatrialização no Brasil. Há meses tenho repetido a mim uma frase que eu vi de Beatriz Nascimento, no filme Eri. É preciso lembrar no gesto que não somos mais cativos.